Oi, gente. Esse vídeo é para fazer um pouco, ajudar vocês a pensar, continuar mexendo com o que nós temos mexido nesse período, nesse comecinho de período, no nosso curso. Uma primeira recapitulação do que foi a teoria freudiana, para a gente acertar um solo comum. Retomamos uma série de conceitos que estão todos no léxico que está atualmente no Moodle já à disposição de vocês. O programa do curso também. Fizemos tudo isso e paramos no ponto que seria o próximo tema, seria o princípio do prazer, o princípio da realidade. A situação de crise mundial, crise de um modelo, não só crise de uma epidemia inesperada, mas também crise humanitária, terrível crise humanitária, uma solução em que a solidariedade passa pelo isolamento. A solidariedade que sempre até ontem era algo comum, social, passa a ser agora exercida um por um, muitos no seu recolhimento. E espero que vocês estejam conscientes, pensando a necessidade de fazer com que essa epidemia tenha tempo para se instalar, porque ela vai se tornar endemia, tempo para que o nosso SUS, o nosso tão importante e fundamental SUS, o nosso aparato de Estado para cuidar dessa epidemia, porque só iniciativas coletivas, comunitárias e do Estado são capazes de trabalhar na população no nível que é necessário. A gente vê claramente nessa epidemia mundial como os sistemas privados não alcançam, e como em vários países está sendo necessário reinstalar alguns dispositivos do governo. Espero que aqui a gente consiga, com o Ministério da Saúde, as iniciativas que têm sido feitas, que a gente consiga um pouco de retomada ou de assumir um pouco essa crise e que cada um fazendo a sua parte a gente consiga minorar os estragos que certamente serão grandes, especialmente nas populações mais desfavorecidas que ainda não foram tocadas. Uma grande responsabilidade, a PUC resolveu assumir sua responsabilidade, assim como cada um de nós, por isso estamos aqui. Então, a ideia é retomar o tema do princípio do prazer, do princípio da realidade. Vou recapitular primeiro o que nós vimos. Já vimos toda uma série de conceitos que, se nós conseguirmos editar, vão aparecer correndo na tela de vocês enquanto eu falo. Esses conceitos todos estão no léxico. Por favor, leiam e entrem em contato. Cada um deles, quase esses conceitos de Freud, são conceitos que deslocam um pouquinho o senso comum. Então, para cada um deles, não adianta decorar, tem que pegar a ideia, tem que reformatar um pouquinho a cabeça para pegar a ideia. Não seria diferente com o princípio do prazer e o princípio da realidade. É uma oposição que, num texto de 1911, Formulações sobre os dois princípios do aparato psíquico, Freud vai estabelecer o mais precisamente possível. Desde o começo, o deslocamento inicial e fundamental é, em vez de eu, pessoa que vos falo, consciente, ego, em vez de eu ser o centro, como é frequente, como é fundamental em tantos individualismos, o que vai acontecer na psicanálise, com a hipótese do inconsciente, é que o eu é deslocado no seu lugar de poder. Ele tem poder, mas ele não é o senhor da sua morada. Há muitas outras coisas que determinam. Então, em vez de eu, vamos falar em aparato psíquico. O aparato psíquico, o aparato anímico, o aparato da alma, o aparato do ser, digamos, o globo em que se inclui o eu e outras coisas. Esse dele que nós estamos falando. E para que esse aparato, esse aparelho, essa coisa que somos nós, ela possa estar numa espécie de equilíbrio, Freud postula a ideia de uma energia, a libido, uma energia, digamos, vital, quantitativa, sem nenhuma qualidade. Ela não é boa nem má, ela não é triste nem alegre. É uma espécie de energia que pode circular, investir, pode haver investimentos, se fixar, dependendo dos acontecimentos, em algumas representações, não conseguir sair facilmente. E algumas dessas representações carregadas não conseguem descarregar
porque elas são incompatíveis com as representações que constituem a consciência. O que somos um eu? Uma série de lembranças conscientes ou pré-conscientes que eu posso acessar quando eu quiser. Esse eu que eu sou é um conjunto de memória, um conjunto de cargas, um conjunto de histórias, um conjunto de impressões. O rosto da minha mãe me é sempre agradável, quase nunca desagradável, a não ser a representação do rosto daquele dia em que ela estava chorando, por exemplo. Esse sou eu. Nesse eu, as representações circulam e a libido circula entre essas representações, entre o pré-consciente e o consciente. Algumas representações carregadas ficam no inconsciente, não conseguem, não encontram o caminho para a descarga por estarem recalcadas, por serem incompatíveis com esse complexo da consciência, que mais adiante Freud vai chamar de narcisismo, ou estabelecimento de uma unidade narcísica nesse sentido, porque se vê como eu. Algumas representações não conseguem descarregar. E ficam lá, fora, querendo entrar, porque só há descarga na consciência. E por que elas querem descarregar, supõe Freud? Ele supõe que elas queiram descarregar, porque elas ficam insistindo, são deformadas pelo trabalho da censura, para poderem descarregar, aparecem como nesses conteúdos bizarros do sonho. Freud supõe, então, que se quando elas descarregam, quando elas conseguem acessar a consciência e produzir descarga, fazendo o que ele chamou de abreação, e quando isso é prazeroso, como isso é sempre uma sensação de alívio, ele supõe que o aparato deve ter necessariamente que descarregar, não acumular demais tensão. Ele vai supor que quando a libido se acumula demais no aparato, ela não encontra esses caminhos para escoar nas brincadeiras com os outros, nas danças, nas alegrias, nas ações, nas tristezas também. Quando a libido não encontra esse caminho de descarga para o mundo externo, ela se acumula e nisso, tensão, desprazer. Então Freud vai postular um princípio geral. Esse aparato psíquico, ele funciona nessa forma. Acumulou muito libido, tensão, desprazer. Descarregou, prazer. Então ele vai assimilar o prazer a sempre ser a descarga. Mas ele vai supor outra coisa também. Ele vai supor que esse aparelho, ele precisa de um tanto de tensão, mas que não pode ser elevado, mas também não pode ser zero. Zero de tensão, zero de energia, morte. Há estados de prostração, que essa energia é mínima. Zero de energia, morte. Excesso de energia, angústia e também morte. Então ele vai supor, primeiro, que esse aparato ele tende a um equilíbrio. Um equilíbrio, digamos, no meio. E o que ele vai chamar de princípio do prazer não é a vontade de descarregar, não é o desejo de prazer. Ele vai chamar de princípio do prazer que esse aparato ele tende a uma carga o mais baixo possível. Ele busca descarregar o máximo, então, ter o máximo de prazer, para chegar na carga suficientemente necessária para que ele continue em vida, mas apaziguado. Então, o princípio do prazer diz que o aparato busca, de certa maneira, paz. Busca aquela sensação depois da corrida, aquela sensação da endorfina, depois do exercício ou depois da adrenalina, aquela sensação de fiz o que eu tinha que fazer também, que não só a baixa de tensão, as representações acumuladas em relação com a baixa de tensão estavam presentes. É isso, o princípio do prazer. Ele se caracteriza por uma busca do mais baixo nível de tensão necessária para ver o alívio. Ao mesmo tempo, Freud supõe que deve haver um tanto de libido ligada nas representações, senão só haveria uma energia vazia, angustiante, portanto. Um tanto de libido livre, que se for demais, angústia, mas se for menos, é justamente o necessário para que possa haver abertura para o novo. Então, um tanto de libido investido, um tanto de libido livre. Esse é o balanço do princípio do prazer. Ao princípio do prazer, ele vai opor o princípio da realidade. O princípio da realidade foi entendido, aliás, quase todos os conceitos de Freud foram entendidos superpondo-se ao senso comum. Porque é como a gente consegue entender. Então, como é que é o senso comum? Existe uma criança em nós que quer ter prazer, mas ela aprende que a vida não é tão fácil, não se pode ser feliz o tempo todo, é preciso saber se segurar, porque muitas vezes é preciso não ter prazer para poder viver no social.
Todo mundo entende isso. Minha liberdade só vai até onde começa a liberdade do outro. Eu não posso querer que o meu prazer se sobreponha à liberdade do outro, ou que o meu prazer cause desprazer a alguém. Então há um senso comum que diria, no mundo, na vida social, é necessário, por um lado, ter prazer, por outro lado, saber perder prazer, renunciar ao prazer. E o que o senso comum, quer dizer, a que a leitura primeira de Freud leva a crer, é que o princípio do prazer e o princípio da realidade se sobrepõem à ideia de algo em mim busca o prazer e algo em mim aprendeu que vai ter que renunciar ao prazer. Como se houvesse uma criança e um adulto em todos nós. Foi muito assim que se entendeu. Freud joga com esse senso comum e desloca. Ele não vai dizer exatamente isso. Ele vai dizer que o princípio da realidade é um princípio do prazer diferido. O princípio da realidade é o aprendizado do aparato, que muitas vezes é preciso passar por caminhos indiretos, inclusive com retenção de descarga por um tempo, para que a descarga, quando se der, será mais ainda prazerosa. Eu me lembro de um comercial da televisão muito antigo, o sujeito chegava do deserto, num bar e falava, quer uma água? Ele falava, não, quero batata frita. Aí ele comia batata frita para depois beber a água, acho que era Guaraná, e aí ele tinha mais prazer. Socorro! Vamos! Tragam água! Água! Água não. Farofa. Isso mesmo. Provoque a sede até não aguentar mais. Aí acabe com ela. Com Tim. Tim é o único que tem sabor diferente de limão e é tão refrescante e natural que mata até mesmo a pior sede. Tim, para a pior sede. Esse é o princípio da realidade para Freud. É que o aparato psíquico segura a descarga quando necessário, porque a descarga colocaria em risco, por exemplo, algum tipo de... Por exemplo, a descarga de uma representação que em sua descarga seria livre, mas podia causar um incômodo na entrada dela na consciência para o eu. Então ele aprende que é preciso segurar, para descarregar um pouco depois. No fundo, o princípio da realidade se opõe ao princípio do prazer. Mas os dois seguem o princípio geral do aparato psíquico, que é de equilíbrio. Às vezes é melhor acumular tensão para descarregá-la melhor. É o que faz, por exemplo, com que Freud fique muito intrigado com as preliminares do ato sexual. Ele vai entendê-las assim, a partir do princípio do prazer. Você acumula um tanto de tensão nas preliminares para depois descarregar melhor. Isso depois não vai dar muito certo. A gente vai ver que tudo vai mudar quando vier o tema da pulsão de morte. Mas, por hora, ele vai supor que o aparato psíquico, como um todo, funciona segundo o regime do princípio do prazer, na oposição relativa entre prazer e realidade. A realidade é um princípio do prazer, o princípio da realidade é uma renúncia temporária ao prazer. É um prazer diferido. Mas não para renunciar ao prazer, para obter um prazer diferente, ou melhor, ou mais abstrato, ou mais sublime, um pouco depois. Basicamente é assim que Freud entende o processo educativo. E não que a criança vai ter que aprender a ser adulto. Ela vai ter que aprender a jogar com descarga imediata, inibição da descarga para descarga posterior. No próximo vídeo, nós vamos discutir o tema das pulsões, como recordação ainda, antes de entrar na pulsão de morte. Essa discussão sobre o princípio do prazer, princípio da realidade e pulsão de morte vai ficar muito clara, muito ilustrada por uma passagem de Mad Men que nós selecionamos, Júlia selecionou para a gente. Excelente, é uma aula sobre o princípio do prazer, princípio da realidade e pulsão de morte. Nós vamos colocá-la, ela estará no Moodle, vocês podem assistir, mas ela só vai poder ser debatida quando tivermos os 3 elementos. Por enquanto, só temos princípio do prazer e princípio da realidade. A passagem de Mad Men será uma aula sobre isso, mas no nosso dia a dia já sabemos um tanto o senso comum tenta trabalhar essas noções e algo escapa. Vamos dizer que o princípio do prazer é você supor que em meio a uma epidemia como essa, você pode se esconder em algum lugar e ficar vendo televisão, ignorando que tem muito mais na vida humana em jogo do que buscar o equilíbrio e a descarga a mínimo preço. Pensar que o mundo e o si mesmo é regido pelo princípio do prazer é pensar que só eu. O eu é regido pelo princípio do prazer completamente. O inconsciente não.
O resto do aparato psíquico, não necessariamente. É o que vai fazer Freud dizer que há um além do princípio do prazer. Que a vida humana é feita dos dois. Então, mesmo já com essa primeira ideia do princípio do prazer, princípio da realidade, a gente já vê que isso não vai dar conta da experiência humana nos seus momentos mais intensos. A gente sempre pode dizer, o eu busca o prazer, busca o exercício da temperança, do meio, do mínimo de tensão. Essa é a ética do princípio do prazer. Nós chamaremos isso da virtude que está no meio. Como dizia minha tia, tudo que é muito é demais. Ou tudo que é demais é sobra. Essa ideia de sair pela vida, estar na vida buscando o mínimo, é a ética do eu e do princípio do prazer. Mas Freud supõe que o ser humano é muito mais doido ou desregulado que isso. Ele nem sempre busca apenas o mínimo. Seria preciso pensar isso mesmo, para entender como é que o homem pode fazer o que ele faz. Eu não preciso nem entrar em detalhes. Mas, de qualquer maneira, isso muda um pouco a perspectiva das coisas. Nós não estamos, por exemplo, vivendo um tempo em que uma catástrofe destrói as barreiras do prazer. Nós estamos vivendo um tempo em que algo humano forçou, desmontou, destruiu cuidados que seriam para buscar o equilíbrio do prazer. Basicamente, os equipamentos de cuidado são equipamentos que buscam o mínimo de sofrimento, as descargas apaziguadoras. Há algo no homem que busca o pior e produz o pior. E a gente tem que entender como fazer com isso que busca o pior. Negando e dizendo que nada está acontecendo, apenas uma fatalidade, é a pior maneira. É preciso pensar que, é claro que o vírus, a pandemia, não é produto do homem, tem muito de fatalidade. Mas tem alguma coisa nessa pandemia que é a produção do pior em grande escala. A produção da desassistência, da desigualdade, que faz com que o que poderia, também da desinformação, da ignorância, que faz com que poderia ser, eventualmente, em outra situação, causar menos estragos, vai causar muitos. Aí, a gente vai passar para discutir a pulsão de morte, mas passaremos pelo Mad Men.